Olá pessoal, eu sou a nutricionista esportiva Vanessa Lodge e hoje vamos conversar sobre a importância dos fitoterápicos no emagrecimento e na atividade física. E a primeira dica é para você que está ansiosa ou ansioso e que busca sempre emagrecer, mas ainda não caiu aquela ficha. Acaba buscando sites ou revistas, dietas da moda ou aquelas receitas de bolo e não tem resultados efetivos. Então a dica é que você procure um profissional. O nutricionista esportivo ele vai poder te orientar de forma personalizada a suplementação, uma dieta que vai fazer com que seu metabolismo seja acelerado e que você tenha resultados. Assim, você vai parar de sofrer com o peso e realmente chegar ao seu objetivo. Então hoje vamos falar sobre um tema muito legal, em que são os fitoterápicos e que eles podem ser utilizados no seu dia a dia e ainda sem efeito colateral. O que seriam os fitoterápicos? Eles são derivados de plantas, extratos vegetais, plantas medicinais, ou seja, que têm uma função específica no seu organismo, que trazem benefícios e que vão trazer também melhora na qualidade de vida, bom humor, parte de neurotransmissores. Mas a gente acaba subdividindo esses fitoterápicos. Para o emagrecimento, o primeiro lado que a gente pensa é no nível de ansiedade. Pense agora comigo, como é que está o seu nível de ansiedade atualmente? Trabalho, escola dos filhos, parte pessoal, amorosa e ainda mesmo aquela correria, limpeza de casa ou outras funções. Realmente não é fácil arcar com tudo. Mas a fitoterapia ela vem para te ajudar, para te auxiliar. Muitas vezes algumas pessoas buscam medicamentos, às vezes nem procuram um profissional para ser orientado para consumir e acabam tomando por conta. Muitos medicamentos para controlar a ansiedade, antidepressivos e até para controlador de apetite pode causar alguns efeitos maléficos no seu organismo, como a dependência química. Você acaba, sem você tomar esse medicamento, você começa a ter problemas, mais ansiedade ainda, ou fica com problemas de sono, insônia, constipação, que também é muito comum acontecer. Então, por isso, antes de tomar qualquer medicamento, procure um profissional, um nutricionista, que trabalhe com a parte de fitoterapia. Assim você vai ter uma linha natural que vai trazer benefícios e que vai acelerar o seu processo. É isso tudo que a gente quer, né? E para a ansiedade, quais serão os fitoterápicos que nós temos no mercado que são ideais para esse caso? A folha negra. A folha negra é um potente fitoterápico que atua diretamente em neurotransmissores, diminuindo o cortisol. Lembrando que o cortisol é aquele hormônio do estresse. Se você está numa correria e ainda não consegue estabelecer as suas metas, não está dormindo direito, está descontando tudo na comida, o seu cortisol está lá em cima. E com esse cortisol lá em cima, o que acontece? O peso não diminui e a gordura não é quebrada, não ocorre o processo de lipólise, que é quebra de gordura. Porque quando esse hormônio está lá em cima, a gente não consegue ter esse efeito. Então a folha negra é um fitoterápico muito potente, que atua diretamente em neurotransmissores, diminui o cortisol, ajuda a te deixar mais relaxado, porque ele eleva a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. E outro detalhe importante é que essa folha negra ela tem muito mais resultado se o paciente pratica atividade física. É isso, uma caminhada, se você gosta de vôlei, futebol, tênis, alguma atividade física, até lutas marciais como boxe, jiu-jitsu. Então, praticando um exercício físico, a folha negra ela é potencializada, aumentando mais ainda o nível de serotonina e baixando o cortisol. Assim você consegue diminuir o pico de ansiedade e, claro, diminuir o volume de alimentos. A folha negra, ela depende da pessoa, a gente concilia quantidades maiores ou menores. Por isso que não dá para você simplesmente ir lá montar qualquer quantidade e começar a tomar. Porque isso é avaliado em consulta, avaliado toda a sua rotina, o dia a dia e a quantidade exata para fazer efeito. Pois ela também não é um fitoterápico muito barato, não. Então, por isso tem que ser uma quantidade, uma dosagem efetiva, que faça os resultados previstos, mas sem afetar tanto o seu bolso, né? Outro fito também que eu utilizo muito é a folha magra. Ela é da família da folha negra, mas ela é um pouquinho mais fraca. Ou seja, ela tem um efeito de diminuir o apetite, mas ela deve ter uma quantidade maior em dosagem, em miligramas. É um extrato seco que a gente tem que conciliar um pouquinho mais. Mas ainda ela atua também
diminuindo o pico de apetite. Por isso que nós utilizamos ela em horários como meio da manhã e lá no finalzinho da tarde, que é aquele horário que começa a dar fome, vontade de comer, digamos assim, alimentos ricos em carboidrato, massa, pão, digamos esses alimentos mais que sustentam. Então, nesse sentido, a folha magra também é efetiva e pode ser utilizada. Outro que auxilia muito também na questão de ansiedade, que nós utilizamos, é a melissa. A melissa é isso mesmo, aquele chazinho que a avó, o pessoal recomendava para você tomar para acalmar, ela ajuda mesmo. A melissa, ela estimula os neurotransmissores a diminuir também o cortisol e com isso ela vai melhorar também a sua ansiedade. A melissa e a valeriana são 2 extratos secos que podem ser consumidos em cápsulas ou em formato de chá. Mas para ter um resultado efetivo com a melissa e com a valeriana, você precisaria tomar em torno de 5 xícaras ao dia, ou pelo menos 700 ml, 750 ml mais ou menos. Você pode utilizar também os chás, colocar numa garrafinha e ir tomando ao longo do dia. Ele vai amenizar os sintomas. É uma forma mais econômica para quem quer já mudar, diminuir essa ansiedade, mas poxa, Vanessa, eu não tenho agora muito dinheiro para investir nos fitoterápicos, mas a melissa e a valeriana você consegue. Você pode comprar em lojas de produtos naturais, farmácias, mas tem que ser a planta, tá, gente? Nada de comprar aí aqueles sachêzinhos, porque ele não tem mesmo o princípio ativo e os efeitos. Então você compra e o ideal para você fazer uma infusão, para fazer o chá, é você colocar, por exemplo, os 200 ml de água e 1 colher de sopa da melissa ou da valeriana, deixar bem forte. Quando começar os pontinhos de ebulição, as bolinhas, você desliga, tampa por 5 minutinhos e depois você coa e consome. Essa é a forma ideal de você tomar qualquer tipo de chá, principalmente esses, se o seu objetivo for diminuir a ansiedade. E agora aquela pessoa que está com desânimo, que está cansada, não tem energia, com muita fadiga muscular. Primeiro, nós temos que avaliar os exames laboratoriais. Como é que estão essas vitaminas e minerais, principalmente o complexo B, que é responsável por dar mais energia, por melhorar a fadiga. E também temos que ver outros aspectos. Se essa pessoa não tem uma anemia, como é que está o hematócrito, se não está muito baixo. Então, nesse sentido, após essa avaliação, consegue fazer uma avaliação mais criteriosa e sim elaborar os fitoterápicos para isso. Mas também no quesito fadiga, nós também conciliamos os fitoterápicos e complexos vitamínicos e minerais, porque quando a gente tem fadiga crônica, é deficiência de magnésio, de zinco, complexo B, que são as vitaminas mais importantes, então elas devem estar presentes também. Agora a gente utiliza também os termogênicos. O termogênico ele é utilizado para emagrecimento, porque ele acelera muito o metabolismo. E você sabia que consumindo o termogênico ele aumenta em até 1 grau a temperatura do seu corpo, fazendo com que você queime mais calorias, queime aquela gordura que está lá encostada, não querendo sair. Agora, nem todo mundo pode usar. Os termogênicos eles devem ser utilizados por pessoas que não têm pressão alta, problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, porque ele pode acelerar muito. E alguns deles são: nós utilizamos o Citrus aurantium, que é derivado da laranja amarga, ele acelera o seu metabolismo e induz a quebra de gordura. Então, por isso que ele é muito utilizado em composições com termogênicos. Hoje nós temos até termogênicos prontos que utilizam o Citrus aurantium na composição. Então, é uma opção. Mas, infelizmente, esses prontos, alguns têm derivados a mais, compostos sintéticos que não são, inclusive, aprovados, como a sinefrina, como alguns outros problemas que pode trazer aí ao seu organismo, e até mesmo condicionando você, quando parar de tomar aquele medicamento, aquele suplemento, ficar dependente dele. Então, por isso tem que ter cautela no que você compra prontinho também. Além do Citrus aurantium, nós temos o gerânio. O gerânio é um outro extrato seco muito legal, que ele ajuda a dar mais disposição. Então, se você sente que, poxa, já vai trabalhar, já acorda cansado, bocejando, o gerânio é uma opção. Ele é derivado mesmo para ajudar nessa questão de energia e para dar aquele up desde o início da manhã. Por isso que os termogênicos, eles são indicados consumir em jejum pela manhã e na metade da tarde, em torno de 15 horas, por aí. Porque se você toma a partir de 5 horas, 6 horas, você pode ter problemas com o sono, Se você já não dorme muito bem, pode ser que prejudique um pouquinho mais.
Então tem que ter um pouquinho de cautela nesse sentido. Outro fito também que eu utilizo muito é o capsiate. Ele é derivado da capsaicina, que é a pimenta, aquela pimenta forte mesmo. Então é extraído esse capsiate e ele é concentrado em miligramas muito baixas, 2, 3 miligramas se utiliza na composição. Ele acelera o seu metabolismo, faz com que a temperatura corporal aumente e além de energia ele faz você suar bastante e queimar mais caloria. Então é uma outra opção que a gente consegue conciliar com o termogênico. E agora o chá verde. Você já ouviu muito falar no chá verde, né? Como ação diurética, também termogênica, mas além de tudo, ele é importante porque ele é um antioxidante. Ele ajuda a prevenir os radicais livres que causam o envelhecimento precoce. E ainda ele ataca diretamente níveis de inflamação. Um exemplo é, se você pega um exame laboratorial e a ferritina está lá em cima, significa que o seu corpo, além de ter um desequilíbrio em ferro, ferritina e absorção, ele também está no nível de inflamação muito elevado. E aí tem um risco do quê? Você ter problemas hepáticos, problemas no fígado principalmente. Por isso que o chá verde ele também ajuda. Ele compete com o ferro e com a ferritina, diminuindo esses níveis e fazendo com que esse exame também, esses níveis diminuam. Assim você também sente melhoras até mesmo do cansaço, porque o excesso da ferritina também pode causar uma fadiga e um cansaço muscular muito grande. Então o chá verde ele tem esse potencial. Além disso, ele tem um efeito diurético muito legal. Então, para vocês, mulheres, principalmente que têm muita retenção de líquido, que chega no final do dia, né, acaba apertando lá o tornozelo e fica branco, às vezes demora para voltar à pele, é porque o nível de retenção líquida está muito elevado. Então, o chá verde como um diurético natural, ele vai ajudar você a estimular através da diurese e eliminar toxinas. E já aproveitando o chá verde, nós temos também os diuréticos naturais. Então, não precisa se preocupar mais em tomar medicamento diurético. Agora você tem opções naturais que não vão ter contraindicações. Alguns deles. A cavalinha. A cavalinha é um extrato que ajuda muito na celulite. Opa, agora a mulherada ficou antenada, né? Então, a cavalinha atua diretamente nas células de gordura, diminuindo essa inflamação, o que faz com que a celulite diminua o grau. Então, se você tem grau 2, grau 1, é muito mais fácil ser eliminado por essa ação diurética. Claro, né, gente? Tem que praticar atividade física. O exercício físico é fundamental. Se você achar que só vai tomar as baguinhas, digamos assim, tomar o chá e tá tudo certo, não. Você tem que praticar no mínimo 3 vezes na semana, pelo menos de 40 minutos a 1 hora, um exercício físico, para fazer com que esses fitoterápicos que você está consumindo e está investindo façam realmente um efeito na sua saúde. E ainda, nós temos, além da cavalinha, nós temos também o hibiscus, que é um outro fito que é muito gostoso também, gente. O sabor dele é maravilhoso. O chá, como eu falei para vocês, tanto a cavalinha e o hibiscus, vocês podem utilizar daquela forma. Chega ao ponto de ebulição, desliga e deixa 5 minutinhos de infusão. Ele também acelera a eliminação de toxinas, ele ajuda a desintoxicar o fígado também e fazendo com que isso, se você tem uma melhora da filtração e melhora dessa detox no fígado, você consegue eliminar mais também gordura, eliminar essas possíveis toxinas que estão inflamando o seu organismo. Outra opção mais leve, mas também que tem uma ação legal, é a erva doce. Ela tem um efeito mais calmante e diurético. Então, é uma opção que você pode utilizar caso você sinta, por exemplo, quando você consome chá verde ou a cavalinha, um pouquinho de azia, porque pode acontecer algumas pessoas, né? Ter algum problema intestinal. Se você já está com o intestino meio sensível, com o estômago meio sensível, pode utilizar a erva doce. E outro fitoterápico também, que na verdade ele é uma raiz e é muito utilizado, é o gengibre. O gengibre você pode utilizar desde balinha comestível, que existe já pronta, ficar mastigando, é isso mesmo. Ele ajuda a diminuir o nível de ansiedade e também aquelas pessoas que sempre têm hábito de ficar roendo alguma coisa, né? Passa um horário, o outro e fica comendo alguma coisa, quer pegar uma bolacha, um biscoito, então pode utilizar o gengibre, né? Ele nessas formatos de balinha, que sempre tem em farmácias também, produtos naturais para vender. E o gengibre ele ajuda também a acelerar o metabolismo, a cicatrizar. Por isso que lá no suco verde, quando a nutricionista indica, tem o gengibre, porque ele potencializa a ação detox. Então ele ajuda a desintoxicar realmente o teu corpo, eliminando essas toxinas através da corrente sanguínea e através
da diurese, que é a urina mesmo. O gengibre também é muito legal você utilizar. Em 500 ml de água, você coloca uma colher de sopa dele em rodelas e utiliza durante uma manhã ou uma tarde. Você pode intercalar com o gengibre e também com a canela. A gente chama de água aromatizada. Ela acelera o seu metabolismo, tem um pouquinho de gosto, então se torna mais saboroso também e vai auxiliar a melhorar toda a tua circulação. E agora, falando em circulação, né? Tem muitas pessoas que têm problema também, não só na parte de retenção de líquido, mas a circulação sanguínea que já não está fluindo corretamente. Então, nesse sentido, nós podemos utilizar e abusar da centelha asiática. A centelha asiática ela funciona muito bem para melhorar a circulação. Ela é usada em pequenas dosagens, né? E sempre com outros compostos, com vitamina C, pode ser utilizada com a cavalinha, mas ela é um potente aliado para você que sofre muito com circulação, dor nas pernas. A gente sabe que não é fácil, né? Depois do dia inteiro de trabalho, chegar em casa e ainda ficar com dor nas pernas é complicado. Mas realmente a centelha asiática pode te ajudar, pode beneficiar. E agora falando em doces, será que você que está assistindo aí é meio formiguinha? Então, realmente, é difícil, né, pessoal? Resistir a tantas opções que hoje nós temos no mercado, tantos doces. Mas tem aí uma sugestão para você que quer amenizar. A garcínia é um suplemento, tá? Que ele é derivado também de plantas e ele ajuda lá no pico da serotonina. Então, se você aumenta o nível da serotonina e a vontade de doce diminui. Então, o que acontece na TPM? A serotonina, naturalmente, ela cai drasticamente. Por isso que aqueles 10 dias antes da menstruação, a mulher fica com um pico muito grande de vontade de doce. Não é, então, gente, não é frescura não, é realmente, porque tem uma alteração hormonal muito grande. E a garcina, ela atua diretamente na serotonina. Então, com uma utilização entre uma semana, 10 dias, tanto a mulher e o homem já notam a diferença. E ainda nós temos também o picolinato de cromo, que ele modula o pico de insulina no seu corpo, a própria glicemia. Então, se você está tendo também muito apetite por doce, a glicemia no seu corpo, o pico de insulina pode estar alterado. Então, naqueles momentos que você mais precisa, né, de uma alimentação saudável, você acaba comendo um chocolate ou bala, então em jejum, que é o pior momento. Porque se você está em jejum e vai diretamente para o doce, aquele doce ele vai rapidamente para a corrente sanguínea e a insulina vai lá em cima. E sabe qual é o resultado disso? Gordura abdominal. É isso mesmo, infelizmente, né? Então, nesse momento, sempre antes de consumir um doce, se você está em jejum, o ideal é que você consuma pelo menos alguma fibra, castanhas, amêndoas ou uma fruta para depois consumir esse doce. Porque pelo menos o teu organismo vai estar mais bem preparado para receber. Ainda nós temos a geminema silvestre, que é um outro fitoterápico, que ele atua aliviando o apetite. Então, por isso que é legal conciliar picolinato de cromo, a garcina e a geminema. Porque como nós temos aí também a garcina e a geminema atuando em apetite e aumentando a serotonina, você consegue controlar mais ainda a questão do doce. Outra sugestão para pessoas que realmente têm muita deficiência na serotonina e muito apetite por doce é o 5-HTP, que seria o triptofano, que também nós temos queda nesse aminoácido. Então, nós temos alguns fitoterápicos que podem ser utilizados, como a grifônia, né? Ou o próprio 5-HTP, que é o triptofano puro. Então, dependendo da pessoa, é considerado uma quantidade maior ou menor, né? Que daí vai atuar diretamente. Agora você deve prestar muita atenção. Se você consome, por exemplo, antidepressivos ou aqueles alimentos inibidores de apetite, suplementos ou medicamentos, você deve informar a seu nutricionista, o profissional que está te atendendo, porque alguns fitoterápicos podem ter uma ação também de aumentar a serotonina e se você já está tomando medicamento pode dar um choque, né? Pode dar um aumento muito superior do que a gente gostaria. Então sempre informe o profissional o que você está utilizando e qual é o seu objetivo. E ainda, pessoal, nós também temos outros fitoterápicos que auxiliam também na questão anti-inflamatória. Então, na questão anti-inflamatória, a gente tem que pensar
Gordura, quando a gente aumenta de peso, quando você tem sobrepeso ou muitas vezes gordura abdominal mais localizada, isso é um processo inflamatório. Então aí a gente utiliza aí o óleo de peixe. Ele não é um extrato vegetal, mas ele entra como suplemento alimentar para beneficiar e diminuir realmente aí o nível de inflamação. É o óleo de peixe, o EPA-DHA. Existe o óleo de linhaça também, que é um fito muito legal que pode ser utilizado, da sementinha de linhaça, mas ele não tem uma concentração de EPA-DHA. Então ele não tem uma ação anti-inflamatória tão grandiosa como o derivado do óleo de peixe. Além disso, o ômega 3 ele é usado também para desintoxicar o fígado. Então, pessoas que têm a esteatose hepática, que é o quê? É uma gordura formada no fígado e que tem um risco muito grande para a saúde. Então, quando você utiliza o óleo de peixe, pelo menos 3 gramas divididas ao dia, o fígado, como diz, ele começa a respirar mais aliviado, porque todo esse processo inflamatório cai, diminui. Então, nesse sentido, você também tem melhoras. E o emagrecimento começa a aparecer, a perda de peso, porque está diminuindo a inflamação, você está melhorando o seu rendimento, está com mais disposição, então tem que ter resultados, né? Então, já é uma outra dica para você utilizar. E agora, falando em atividade física, quais serão os fitoterápicos que podem potencializar, que podem ajudar aí também nessa qualidade, melhorar o desempenho, dar esse up no seu dia a dia? Primeiramente, se você é sedentário, te propõe um desafio. A partir de hoje, você passa a começar a fazer uma atividade física. Exato. Vá numa academia ou vá fazer um passeio ao ar livre. Se você mora em litorais, aproveite, vá caminhar na beirada da praia ou mesmo nas beiras, né, beira-mar também. Mas saia do sedentarismo. Você saindo do sedentarismo, você já consegue ter um emagrecimento de pelo menos 500 gramas até 1 quilo por semana, gente. É isso mesmo. Mobilizando gordura, melhorando a autoestima e ainda queimando mais aquela gordura abdominal, né, que é terrível. Então o desafio é você praticar um exercício físico e você pode começar devagar, começa com 30 minutinhos, né? Depois vai aumentando e procure um educador físico. O educador é o profissional que vai realmente fazer um planejamento, um treino para você conforme os seus objetivos e conforme também os seus horários e também a sua resistência física, né, gente? Porque não adianta também ficar correndo lá de língua de fora, tem que fazer correto o exercício. Agora, os fitoterápicos que a gente pode utilizar para potencializar o seu efeito são eles. Por exemplo, o gama-orizonol. O gama ele é derivado do óleo de arroz, tá? E ele ajuda, principalmente se consumido à noite, na recuperação muscular. Porque quando você faz um exercício físico, seja corrida, musculação, lutas marciais, qualquer atividade física, você causa microlesões nesse músculo. E essas microlesões são importantes para você definir o seu corpo e ganhar volume muscular. Mas quando elas estão cronicamente, você não usa suplementos para recuperação, não tem uma alimentação adequada, isso pode virar uma lesão. Exato. E com o passar dos anos, pode se tornar mais crônica ainda. Então, nesse sentido, o gama-orizonol é utilizado à noite, ainda estimula o GH, que é o hormônio do crescimento, então é excelente para quem quer ganhar volume muscular e potencializa também a questão da recuperação. Então você vai sentindo que nos outros dias você está mais disposto, uma qualidade melhor para o treinamento. Outro fitoterápico muito legal de se utilizar também é o Tribulus terrestre. O Tribulus, ele é um fito que ele é mais estimulado também para disposição, para dar um pico de treinamento. Então, se você está com um treinamento mais ou menos, está indo treinar meio cansado, além do termogênico, pode ser conciliado junto o Tribulus. O Tribulus, ele também estimula o nível de testosterona, ele aumenta um pouquinho o nível de testosterona no seu organismo, fazendo com que mulheres e homens tenham mais resultados, até no aumento de libido. Coisa boa, hein? Além do exercício, você tem ainda de quebra um aumento na libido. Que legal! Mas ainda ele potencializa também a quebra de gordura, definição muscular. Então, por isso que ele é muito utilizado hoje por praticantes de atividade física, fisiculturistas, né? Quem busca melhora na qualidade mesmo. Tem alguns fitoterápicos também que nós utilizamos em conjunto, por exemplo, com alguns complexos vitamínicos, o ZMA. O ZMA é um complexo com zinco, magnésio e vitamina B6, que junto com o gama-orizonol e com o Tribulus utilizado no dia a dia, potencializa e melhora muito a qualidade do seu treinamento. Então você deve primeiro estipular o seu objetivo.
Bom, o meu objetivo para daqui 2 meses é definição muscular. Aí vai ser montado justamente toda uma suplementação para isso. Agora, meu objetivo é para ganho de volume, então a suplementação vai ser voltada para aquele fim. Lembrando, gente, que se você quer, principalmente ganho de volume muscular, você precisa também ter uma alimentação mais equilibrada, digamos assim, com uma sustância maior. Não adianta você ir treinar se comer uma barrinha de cereal, por exemplo, ou comer uma banana. Aí o seu rendimento vai lá embaixo, né? Por isso que a gente utiliza muito a batata doce, nós utilizamos o frango, a batata cará, que é fundamental, o inhame, né? Pelo menos 1 hora antes do teu treino. Aí você pode conciliar umas 200 gramas de batata doce, 150 de proteína magra, que pode, gente, pode ser além do frango, pode ser uma maminha, um filé mignon. A carne vermelha, ela pode entrar também num pré-treino, só que você tem que lembrar de consumir ela menos vezes na semana, porque ela tem uma absorção, uma digestão mais dificultada, então isso pode prejudicar um pouquinho. Mas é uma sugestão para você também variar. Outra opção também é, se você quer também ganhar mais volume muscular, é utilizar também aí a tapioca pré-treino. Você pode rechear essa tapioca com frango, com atum, ou até, se você quiser uma opção doce, pode pegar umas 2 ou 3 bananas, amassar, colocar farinha de aveia, um pouquinho de mel e pitadas de canela. Fica uma delícia. Mas depende, do teu volume muscular, você vai ter que consumir 2 ou 3 unidades, porque uma vai ser pouco. Então, por isso que serve o nutricionista também, para te orientar, as quantidades. E é que nem para definição muscular. O que adianta você tomar todos esses suplementos, os fitoterápicos, e comer, comer, comer? Então, para definição, aí você já corta um pouquinho mais a linha de carboidratos, já aumenta a proteína para potencializar os seus resultados, certo? Então, lembre-se, a fitoterapia, ela pode te ajudar muito. Com certeza, ela pode trazer muitos benefícios para a sua vida, para a sua saúde. Mas basta você também caprichar na sua alimentação e buscar isso, Não faça como, infelizmente, algumas pessoas que pegam já receitas prontas ou acabam comprando qualquer suplemento, sem ter a orientação do profissional. Nós estamos aqui por vocês, para melhorar a sua saúde. E o meu objetivo como profissional é deixar você com autoestima lá em cima, bom humor, fazer com que você atinja os resultados rápidos e com certeza que utilize a suplementação alimentar e fitoterápica com consciência. Então espero que vocês tenham gostado dessa palestra, aproveitado e anotado também as dicas. E com certeza nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima!